Vamos ler Mateus, capítulo de número, sentado como você está, capítulo de número 19, tá? Sentado como você está, nós vamos para a escatologia, que é uma das áreas de cadeira que eu ministro, mas hoje em especial nós vamos falar sobre a eternidade, ok? Mateus capítulo 19, versículo 16. Esse texto foi escolhido propositadamente para mostrar algumas revelações para nós, que diz assim: e eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o mancebo: tudo isso guardo desde a minha mocidade, que me falta ainda. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, ou na eternidade, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Eu vou ler até aqui o 27, ok? Meus irmãos, a eternidade é um fator primordial para que a nossa fé se torne enraizada. Nós gostamos muito da escatologia, principalmente quando se fala do arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, onde seremos galardoados. Aqui embaixo terá a grande tribulação dividida em duas partes, 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de problemas terríveis na terra, caos, 21 juízos derramados sobre a terra, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Depois nós temos o milênio, ao final de tudo isso, Jesus vindo para reinar 1000 anos na terra, juntamente com a igreja, que foi arrebatada em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que nos diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para todo sempre com o Senhor. E aí a igreja será arrebatada, volta com Cristo para o milênio. Depois não tem mais sinal de para onde a igreja vai, nem para onde Cristo vai. E depois tem uma sequência, que é uma sequência de julgamento, que é o julgamento de Satanás, onde ele vai fazer uma rebelião, vai tentar juntar um povo, tentar destruir Jesus, está no trono, e aí ele é lançado finalmente no lago de fogo, e essa história começa a terminar. E depois vão se abrir alguns selos, que vem o juízo do trono branco, e é onde os túmulos se abrem para a segunda ressurreição, porque a primeira ressurreição acontece no arrebatamento, e a segunda acontece depois do milênio, exatamente para punir aqueles que são mortos, mas morreram perdidos. Então a primeira ressurreição é só para salvos, a segunda é só para perdidos, e acabou. E depois disso vem esse juízo do grande trono branco, onde todos serão julgados em todos os tempos. E aí vem o fim, vem a eternidade, que a Bíblia não fala de nada, praticamente nada. E por que eu vou falar da eternidade se a Bíblia não fala de praticamente nada? A Bíblia não fala de praticamente nada, mas fala de alguma coisa. E essa alguma coisa são alguns spoilers dados só por uma pessoa, o apóstolo São Paulo. E quase mais ninguém, a não ser Jesus, que deu uma dica aqui, uma dica ali. E esse texto aqui é o texto fundamental para que a gente possa fazer uma análise correta sobre a eternidade. Um jovem mancebo chega até Jesus, e quando ele chega, ele diz: bom mestre, o que é que eu faço para receber a vida eterna? Você vai observar que todas as pessoas que chegaram até Jesus, nenhuma delas estava interessada em vida eterna. Todas elas eram como a igreja dessa geração. Estava interessada
no seu relacionamento, na sua dor, no seu problema, na sua angústia, na sua deficiência, no seu particular. Todos que chegaram até Jesus procuravam Jesus para receber alguma coisa. Era uma cura, era um problema emocional, era um problema familiar, era um caso de morte. Ninguém nunca chegou perto de Jesus para dizer assim: Senhor, como é que é a vida eterna? Nenhum deles, nem os seus discípulos. Os discípulos estavam preocupados com Jerusalém, estavam preocupados com a reconstrução de Jerusalém, não estavam preocupados com nada. Até na hora que Jesus aparece para eles vivo, depois de estar ressurreto, com o corpo transformado, ainda tem um desligado que faz uma pergunta: é nesse tempo que você restaurará o reino a Israel? E Jesus responde de maneira brusca, dizendo: não vos importa saber os tempos, nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, tem muita gente que está na presença de Jesus, mas não tem nada a ver com o reino, está totalmente longe, totalmente aquém, não entende nada, não tem identidade, não sabe quem é, não sabe para onde vai, é o tal do perdidão no templo. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que uma pessoa totalmente de fora do contexto chega, e um muito rico, chega até Jesus interessado na vida eterna. De onde esse camarada aprendeu isso? Como é que ele conseguiu visualizar que haveria uma vida eterna, uma vida após morte? Nós escutamos todo mundo falar por aí que morreu, acabou. A própria Bíblia também diz, não nesse sentido final, mas diz em Hebreus 9:27, ao homem está determinado a morrer uma vez, vindo depois o juízo, ou seja, quem morreu não volta para contar nada, né? Tem até um slogan da Sinaf, né? Aí, daquela funerária, Sinaf está assim: nossos clientes nunca voltaram para reclamar. E eu gostei desse slogan da Sinaf, muito propício para o dia de hoje. Os clientes nunca voltaram para reclamar, porque não volta mesmo, não tem jeito, né? E aí nós começamos a olhar para essa coisa e pensamos assim: o que tem depois da vida? E isso não é pregado nas igrejas, isso não é ensinado nas igrejas. Nós só aprendemos o que é a vida, o que vai ser amanhã, o que eu vou ganhar amanhã, o que Cristo pode me dar amanhã, o que é que eu vou levar quando eu sair do culto. Ou seja, a gente já sai de casa pensando: eu vou na igreja, eu vou buscar a minha bênção. Ou então vai ter um profeta lá, ele vai profetizar, vai falar sobre a minha vida. Então a pessoa vive tão sem direção que qualquer um que falar alguma coisa já está dando direção para ele. É essa geração que precisa entender que a vida não termina aqui, e que a vida não é só aqui, e precisa ver uma pessoa totalmente alguém, fora do contexto, para dizer o seguinte: bom mestre, o que é que eu faço para alcançar a vida eterna? Aí Jesus já conhecia, já sabia, faz as perguntas, porque Jesus é muito tremendão. Jesus, ele já sabe o que tem dentro da nossa alma. Quando a pergunta vem, ele já tem a resposta. Então ele disse: tu já segue o mandamento? Ele falou: todos. Especificou mandamento por mandamento. Ele falou: então tá bom, já que você quer ser perfeito, para ser perfeitão, você pega tudo que você tem e vende. Aí é a pior parte: reparte com os pobres, e tu terás um tesouro na eternidade. Escuta bem o que Jesus falou para ele, olha para mim. Num passo só, Jesus revelou várias coisas numa palavra só. O jovem chega perguntando sobre uma eternidade. Jesus não nega que existe eternidade, ele afirma: então existe eternidade. Pronto, já começamos aqui. Existe eternidade, não é utopia, não é mentira, e foi Jesus quem disse. Outra coisa, ele disse assim: vende tudo que tu tem, dá aos pobres, e tu terás na eternidade. Ou seja, além de ter uma eternidade, quem chegar do outro lado vai ter um tesouro. Pronto, já começou a melhorar. Então existe eternidade e existe um tesouro para quem chega lá. Não está entendendo nada? Pelo amor de Jeová. Aí o jovem olha, como tendo muitos bens, ele vira o pescoço, muda a direção e vai embora. E aí vem aquela célebre pergunta, né? Mais fácil entrar um camelo, passar um camelo pelo fundo da agulha. E aí as pessoas que não leem Bíblia já muitas vezes disseram: que tem uma fenda nos muros de Jerusalém, que um camelo passa agachado. Escuta só, eu já fui a Israel 6 vezes, estou indo na 7ª agora, nunca teve essa fenda, e Jesus não está falando para camelo, ele está dizendo literalmente uma agulha.
O texto é literal. Mas ele diz: mas eu sou o Senhor do impossível. Eu faço pior do que isso. Eu faço acontecer. E é verdade. E agora, o jovem vai embora. Mas ficou aqui alguma coisa para a gente entender. Existe eternidade, diga, existe eternidade. Existe um prêmio para quem chega lá. Pergunta o irmão que está ao teu lado: será que tu chega lá? Aqui começa a nossa história de hoje. Então, gente, em primeiro lugar, no ano 52, Paulo falou de tempos difíceis. Ele disse assim, porque nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E essas pessoas darão ouvido a fábulas. O que é fábula? É história contada aí, tipo o sítio do Pica-Pau Amarelo, essas coisas aí que são contadas. Isso são fábulas, coisas inventadas para entretenimento das pessoas e da mente das pessoas. Então nós vivemos hoje os tempos que Paulo anunciou no ano 52, quase 2000 anos depois. Preste bem atenção. E nunca houve um tempo de cristãos tão frágeis, cheios de medo, de ansiedade e depressão, e pessoas que vivem para coisas naturais. Pessoas que vivem para coisas fúteis. Nunca pensaram em chegar lá. Aliás, não vivem pensando que existe uma eternidade. Vivem para cá. Meu carro, minha casa, meus sentimentos, minha vida, meu dinheiro, minha conta, meu emprego, meu. Nunca pensaram do outro lado. E aqui, quando você começa a entender um pouco da escatologia, Paulo vai falar lá na frente de galardões, eu não vou ultrapassar o limite, que eu vou chegar ainda nesse ponto. Mas Paulo diz que para a pessoa receber galardão, a pessoa joga daqui para lá em obras. E que obras nós temos lançado daqui para lá, para quando chega lá receber alguma coisa? Fica a pergunta. As pessoas estão morrendo de ansiedade, de depressão. As pessoas estão vivendo um tempo tão difícil que para elas se manterem, vir ao culto, parece que é a coisa mais difícil que tem. Eu tinha um culto de evangelismo na igreja que a gente chamava culto de volta ao lar. E na semana desse culto a gente distribuía alguns convites. E eu dizia: traga mais um. Eu dava 3, 4, 5 convites para as pessoas. E às vezes a pessoa que recebeu o convite não vinha. Nem ela vinha. E teve uma vez que eu disse assim: se você não trouxer ninguém, traga pelo menos sua alma. Porque a gente entende a dificuldade. Porque as pessoas precisam entender a quem elas servem, por que elas servem, e qual é o motivo real de estarem dentro de um templo. O motivo real é uma pessoa, é Cristo, não tem outro motivo. E é por Ele que a gente morre, é por Ele que a gente gasta tudo, dá tudo que tem. E se isso não for o motivo principal da nossa chegada aqui, não vale a pena estar aqui. É melhor você estar numa festa, estar num baile, estar num cinema, estar num shopping, porque você está enganando você mesmo. E essa é a grande verdade, e às vezes as pessoas não têm coragem de falar sobre isso. E por isso a gente, por não conhecer, não ter esse desejo de estar, a gente não se esforça. Então nunca houve um tempo de cristãos tão frágeis como o nosso, com medo. Por exemplo, toda hora que alguém fala um negócio, explode um negócio ali, ou um negócio ali, disseram assim: o Trump deve ser o anticristo. Aí outro dia disseram: o Macron é o anticristo. Aí outros já disseram: o Lula é o anticristo. Está mais para o Lula, realmente. O Lula é o anticristo, está mais para o Lula, né? Você vê que naquele filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo, não tinha um demôniozinho careca? Então ele cresceu. Agora ele está no STF, está liderando lá. Aquele demônio é ele que cresceu. Entendeu? Então, para você ver, tem tudo para ser para lá, não é para cá. Mas isso não é assim não. Porque se o anticristo estivesse aqui, a igreja não estaria. E se o anticristo está aqui, tu ficou. Então não aconteceu ainda. Então dá glória, entenda isso. Não tem anticristo aqui antes da igreja ser arrebatada. Ou ele chega e a gente sai primeiro, ou a gente fica e ele fica também.
Não dá para ter dois corpos no mesmo espaço. Só perdidos com ele. Então você precisa ler 1 Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 10, para entender bem esse negócio. Então vamos lá. O texto conduz a você pensar imediato no seguinte: na salvação, nas entrelinhas do significado dessa salvação. Agora o versículo 21, é o que nós lemos, contém essa coisa poderosa: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro na eternidade, vem e me segue. Agora, enquanto aqui as pessoas estão lutando para uma vida melhor, como se tudo acabasse aqui mesmo, Jesus revela uma vida além dessa. Olha que coisa. O pessoal aqui lutando, avião, precisa de um avião novo. Aí o outro está lutando, eu quero um helicóptero. O outro está lutando aqui, o banco é meu, fraude no banco. As pessoas estão brigando por dinheiro, brigando por tesouros. E Jesus está dizendo, mas vai ter um tesouro que ninguém vai destruir. Esse tesouro está lá na eternidade, mas são poucos os que vão chegar lá. E as pessoas se destruindo aqui, se degladiando, envergonhando o evangelho, porque não entende nada de eternidade. Na verdade, não entende nada nem de reino, essas pessoas. O reino fugiu delas. E aí, essa é a nossa esperança. Cristo veio ao mundo não somente para nos livrar do inferno, mas Ele veio para nos dar uma vida boa aqui, agradável, perfeita, e também uma vida eterna com Ele. O final de tudo, gente, é estar com Ele. Essa é a maravilha, é o privilégio. É ver a Cristo. É igual a Adão, quando acorda e abre o olho, a primeira coisa que ele ouve é a voz de Deus. Quando a gente abrir os olhos na eternidade, vai ouvir uma voz que vai dizer assim, ó: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação dos séculos. É isso que vai acontecer, mas a gente precisa ver com bons olhos. Então, Paulo, ele é a pessoa mais propícia para nos trazer alguns spoilers, porque a Bíblia é cheia de spoiler. A gente vai usar esse termo agora que o jovem entende melhor. O que é spoiler? É uma antecipação daquilo que vai acontecer, dada em gotas. Entender. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 19. Olha o pensamento de Paulo acerca da vida eterna. Daqui a pouco a gente vai começar a entrar nesse ponto. Paulo diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Paulo está dizendo? Se só essa vida aqui para você é interessante, então você é pobre demais, porque você nunca visualizou a vida que verdadeiramente Deus preparou para você. Que não é essa vida aqui é a porta de entrada. Essa vida aqui é o passaporte, é a preparação para a vida eterna. É nessa vida aqui que a gente começa a caminhar com Ele e fica bom de tal ponto que um dia Ele faz com a gente, como fez com Enoque. Olha o que a Bíblia diz: e Deus o tomou para si. Isso aqui é lindo, né? O tomou para si. O tomou para si, não tomou, não livrou da terra, não livrou da tribulação, não levou para ser arrebatado, não, tomou para si. Olha aqui, isso aqui é importante. Pegou para ele o que era dele, o que ele fez, o que ele criou, o que ele cuidou, o que ele instruiu, o que ele ensinou. Olha que coisa tremenda. Deus toma para si. Crente não morre, Deus toma para si. Olha isso. Então, se a gente está perdido só nessa vida, que tristeza. Não vimos nada que a Bíblia tem para mostrar. Então vamos lá. Primeiro lugar, diga comigo: existe uma vida além dessa? Há muito tempo, gente, eu parei de sofrer. Eu vivi muito tempo com a sofrência gospel. Você deve viver com isso também. O que é sofrência gospel? Você chega no culto, alguém canta: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aí você fica chorando. Ou então: hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim, coração está em pedaço,
destruído pelos laços dessa vida. E a gente chora, você acaba de chorar, entendeu? É só música de sofrência gospel. E aí tu já vem lascado, querendo uma palavra de Deus para a tua vida, tu escuta isso. Ninguém diz para você que Deus é grande, poderoso, dominador de todas as coisas, criador do céu e da terra, o que anuncia o fim antes do começo, aquele que domina todas as coisas, é o mesmo Deus de Jó. Jó ficou tagarelando 38 capítulos para falar com ele. No dia que ele apareceu e falou assim: quem é este que sem sabedoria encobre o conhecimento? Tipo assim, cala a boca, mané, tu não sabe o que eu estou fazendo. Aí Jó bota a mão na boca e diz assim: eu coloquei a mão à minha boca e me calei. Aí o Senhor olha para ele e diz assim: onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Você estava onde quando as estrelas alegremente assobiavam? Onde você estava quando eu coloquei a ursa maior? Quando eu medi em balanças de ouro e pesei em balanças de outeiro as extremidades da terra? Ele vai falando para Jó, depois fala da terra, tudo que ele fez na terra, e diz assim: olha, está vendo as ondas? Eu coloquei um limite para ela, para que elas não traspassem seus limites. Você nunca viu uma onda derrubando prédio, você nunca viu, só no tsunami quando Deus ordenou. Além disso não, a onda sobe, cai e quebra, ela tem limite de altura. Tudo que Deus fez, colocou um limite, colocou limite para a vida, colocou limite para a maldade, colocou limite para o tempo, colocou limite para tudo. E ele diz assim: agora sobe aqui comigo, está vendo? Vênus, Saturno, Plutão, Mercúrio, Marte, está vendo? Todos eles flutuando, vê se algum deles cai. Isso significa que eu tenho controle sobre a sua vida, eu tenho controle sobre o universo, eu tenho controle sobre tudo. Só que a gente, sabe, meu irmão, a gente gosta de sofrência. E eu parei com isso para acreditar numa eternidade, para acreditar num tempo melhor, para acreditar em algo grande que o Senhor preparou, algo poderoso, algo tremendo que nós vamos viver, mas que temos que nos preparar aqui para chegar do lado de lá. Está entendendo agora? E é claro que você vai ouvir, a porta vai abrir, Deus vai te abençoar. Hoje Deus está te dando vitória. A gente parece um bando de bobão. E um bando de bobão aqui toma chave. Parece que os caras estão trabalhando de chaveiro agora. Chave para tudo, chave para lá, chave para cá, sabe? E a gente se empolga com um negócio desse. Mas eu quero te dizer o seguinte: não tem nada mais poderoso do que a palavra de Deus. E sabe quando a palavra de Deus está enraizada dentro da tua alma, não precisa ninguém falar nada com você, porque o Espírito que está dentro de você, ele comunica para você até o que vai acontecer amanhã na tua vida. Eu acho que é para isso que a gente precisa voltar. Isso é mais do que escatologia. A mensagem é essa: a estrada que nos leva à eternidade, e a eternidade é a vida que Deus preparou. Essa tem que ser a nossa mensagem. O Senhor nos deu uma salvação, abriu uma porta para a gente passar. E aí, vamos para Paulo de novo. Paulo já falou: se você acredita que só nessa vida você é miserável. Agora, por que ele falou isso? Olha o que aconteceu com ele. É por isso que a gente tem que ter uma experiência com Deus. E hoje eu vou orar para você ter uma experiência com Deus. Eu vou orar para Deus pegar a sua alma de dentro do seu corpo, arrancar e falar com você, entendeu? Virar você pelo avesso. Você precisa ter um encontro com Deus, porque ninguém se transforma se não encontrar com Deus. Precisamos dessa experiência. Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 12, de 2 a 4. Se quiser pode botar aí, versão de crente, ACF. 2 Coríntios capítulo 12, de 2 a 4, diz assim: conheço um homem em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se no corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Até onde, gente? Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até onde, gente? Paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito contar. Quem era Paulo? Você vê que Paulo era a pior peça que existia no mundo, na época em que os apóstolos estavam vivos. Ele era o caçador da igreja, até que ele teve um encontro com Jesus.
E isso mudou a vida dele, mudou o destino, mudou o caminho, mudou a rota da sua vida e mudou seus pensamentos. Aquele que antes caçava, passou a ser a caça. Aquele que antes matava por amor, agora ele está morrendo por amor a Deus. Evangelho é exatamente você viver o contrário da vida que você vive no natural. É você viver uma vida intensa, uma vida... Não é só renúncia não, gente, porque renunciar desde o dia que a gente aceitou Jesus, mas é uma vida boa, é uma coisa que você se sente feliz de fazer, você tem prazer de fazer, você não precisa ser arrastado para fazer, porque você está feliz de fazer. A gente, quando era do mundo, eu principalmente, eu ficava feliz de estar, pastor Abel, num forró, 2 horas da manhã, 2h30, bêbado, olhando mulher feia, e as mulheres ainda diziam não para mim. Quantas vezes eu estive numa encruzilhada, falando com 7 encruzilhadas, tranca-rua, 7 calças, 7 tranças, 7 cueca, 7 calcinhas, tudo esses bichos aí que tem. Zé Ruela, Zé Sem Tampa, Zé Candango, todos eles. Nada disso mudou minha vida. Mas um dia eu tive um encontro com o Senhor. E quando eu tive esse encontro com o Senhor, minha vida começou a partir daí. Mas a minha vida que começou dependia da vida que eu tinha que deixar. E se isso não acontecer, nada vai acontecer. Porque o próprio Paulo, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Além de você deixar tudo para trás, você tem que ir para frente e percorrer um alvo, porque tem uma vocação para você. Só que a gente precisa dessa experiência. Paulo teve. E a pancada foi tão grande que ele disse, não sei se foi no corpo, não sei se foi fora do corpo, eu já não sei mais de nada. Eu sei que eu tomei uma pancada, que eu não sei nem onde eu estou. Foi arrebatado até o 3º céu. E chegou lá e encontrou um lugar chamado paraíso. Deixa eu te falar para você aqui, não é que tem 3 céus na Bíblia não, tá? Por favor. 3º céu significa alta dimensão. Paraíso é o estado que Jesus inaugurou na cruz. Quando o ladrão chegou perto dele e falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou, hoje estará comigo no paraíso. É um estado inaugural, um lugar de salvos, um lugar que ele preparou para todos que estão salvos, como sala de espera, até o dia do encontro final. O encontro de todos os salvos, de todos os do mundo e em todos os tempos. Isso que é importante. E aí, até lá, quem vai morrendo hoje em Cristo, vai para lá descansando. Ou sei lá, fazendo qualquer coisa que eu também não sei, que a Bíblia não revela. E falar mais do que isso não dá. Então o que acontece? Paulo sabia que a vida aqui era boa. Mas a vida que Deus preparou para ele ainda era melhor. Você vê que Paulo tem uma hora que ele diz assim, eu estou louco para partir com Cristo e deixar esse corpo. Gente, o que tem melhor do que as maravilhas do mundo? O que tem melhor do que festa, melhor do que dinheiro, melhor do que comida, melhor do que lugares para você viajar, que você nunca viu, e que Paulo deve ter visto, mas não quis contar, mas ele disse, eu estou doido para abandonar esse corpo. Ou seja, depois que Paulo teve essa visão, a vida não interessava mais para ele. Aí minha pergunta para você, o que ele viu? O que será que esse camarada viu, que a gente não pensa em tentar querer ver, pelo menos por um minuto? Para pensar nisso, porque a eternidade tem tudo a ver com você não estar ligado a nada nesse mundo. Vamos lá. O que você vai levar dessa vida? Um dia um repórter chegou na casa dos Rockefeller. Já deve ter ouvido falar, né? Rockefeller são as famílias mais ricas do mundo, né? Donas de tudo, até acho que duvidar, até dona da gente. E aí um dos Rockefeller morreu e um repórter chegou e perguntou, o que esse Rockefeller deixou? Aí o filho falou, deixou tudo, não levou nada. Por quê? Porque ninguém leva nada desse mundo. É tão inútil morrer por tudo que tem aqui, se tudo que tem aqui vai ficar aqui e você não vai. É uma questão de choque de realidade hoje. É para a gente pensar nisso aqui. Você lembra dos anos de Covid? Lembra? Todo mundo de máscara. Tem gente tão atribulada que usa máscara até hoje. Tem gente que toda hora é álcool, né?
Está tão limpo que o álcool já até está comendo a mão dele. Tudo dele é álcool, tudo dele é higiene, tudo dele é isso. Ficou psicótico. Porque botaram uma mentira na sua mente, venderam um protótipo e a gente ficou oprimido dentro de casa. Fui pregar daqui para São Paulo, foi uma viagem. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Tudo apagado. O caminho para São Paulo não tinha um carro na rua, só tinha o meu. Parecia uma cidade fantasma. Lembra da Covid? Morreu gente muito melhor do que você. Melhor do que eu. Mais inteligente do que eu, do que você. Mais produtivo do que eu, mais produtivo que você. Mais importante que eu, mais importante que você. Mais efetivo que eu, mais efetivo que você. Se fosse para botar numa balança entre quem deveria ir, não ficava um aqui. Se olhasse por qualidade. Mas Deus não está olhando por isso. Deus está olhando por propósito. E quando Ele olha por propósito, você devia entender. Você teve uma outra chance. A tua chance está valendo aqui. O bispo estava todo entubado. E eu falei, gente, vou orar pelo bispo. O bispo tinha tubo até na alma. Eu falei, está ruim. O negócio aqui está ruim, vou orar. E depois ele sai desse entubamento, sai desse negócio. Eu falei, nasceu de novo. E quantos que só passaram mal chegaram no hospital e morreram? Sabe o que a gente aprendeu com a Covid? Vou te ensinar. Ninguém é tão importante que vença a morte. Segundo, ninguém é tão grande que não dependa de Deus. Terceiro, dinheiro nenhum compra a vida. Aquele ator que fez filme aí, um que era meio maluco, esqueci o nome dele agora, Paulo Gustavo. Mas gastaram dinheiro com Paulo Gustavo. Gastaram. E no final, Paulo Gustavo foi. Até Lázaro, mas Lázaro já estava cantando antes, né? Eu vou subir, e subiu mesmo. Eu espero também que tenha subido, né? Porque a gente não sabe o que tem do outro lado. E aí, gente, aprendeu? A morte, quando quer levar, leva. A esposa do amigo meu, cheia de saúde, deu um AVC nela. Passou 20 dias internado. Aí chegou a notícia. Passou para o Senhor. Rapaz, pensa num funeral que todo mundo se alegrava, cantava, chorava junto. Era uma coisa, negócio de crente mesmo. Parecia de uma celebridade, por causa da pessoa que era. Mas o Senhor olhou e falou assim, tá bom para mim, eu vou levar. Você sabe se vai dormir hoje, vai acordar amanhã? Então tem que estar preparado. Essa é a verdade, gente. Nós temos que aproveitar todos os dias que o Senhor nos dá. Quem acordou hoje? Só teve uma parte que acordou hoje, a outra não acordou, peraí. Quem acordou hoje? Oh, maravilha, hein? Não acordou todo mundo, mas os que acordaram, entende? Você ganhou 24 horas. Sabe o que é o nome disso? Presente. Entendeu? Obrigado, meu filho. Um dia você vai vir com as notas de 100 para me secar o rosto. Notinha de $100, vai ser um negócio tremendo. Né, meu? Então vamos lá, gente. Vamos continuar que o tempo está acabando. Após a morte, o que a gente vai ter? Um encontro por Deus. Vamos encontrar com Deus. E aí, nosso encontro com Deus, como é que vai ser? Vai ser bom ou vai ser ruim encontrar com Deus? Vamos lá. Vai ser bom ou vai ser ruim? Está preparado? Você imagina Moisés? Moisés acordou debaixo da tenda. Aí Deus falou, meu filho, vem aqui no Monte Nebo. Vem dar uma voltinha aqui com o papai. Hoje eu quero falar um negócio diferente com você. Eu quero te mostrar a terra prometida. Tu vai ver só de longe. E tu não vai entrar e também não vai descer. Era a última subida no monte. Moisés sabe que vai morrer. E Moisés vai subindo para encontrar com Deus. Tranquilão. A minha pergunta é, está tranquilão? Se o chefe chamar agora, dá para subir? A pergunta é essa. Está entendendo? Se não dá para subir, bota a casa em ordem, como fez Ezequias. Dá tempo. A pergunta é sempre essa. Porque se o chefe chamar para recolher, diz assim, ó, a terra prometida tu não vai ver não, tu vai ficar por aqui comigo. Mas tá bom, tu já está aqui comigo mesmo. Fica aqui. Deixa os outros lá se virar, que agora é tempo deles. Agora é com Josué, deixa Josué. Josué está novo, está cheio de saúde.
Sabe qual é o nosso medo às vezes? É não morrer porque tem medo de cuidar de alguém. Escuta um negócio, primeiro cuida de você. Olha o que a Bíblia diz, Paulo falando a Timóteo: obreiro, tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Ou seja, a primeira pessoa que tem que estar bem é você. Para de morrer pelos outros. Pegou a ideia aí? Ih, Deus está falando, viu? Diga: Paulo foi arrebatado. Aí pergunta para a pessoa que está dando: o que tu acha que ele viu? Rapaz, agora o Paulo volta. Ele volta quente. Ele viu tanta coisa que ele escreveu 13 cartas. Para pensar no que o camarada viu. Aí o que ele vê? Ele vê o fim da morte. Ele vê que a morte perde para a vida que é Deus. E ele diz assim: morte, onde está o teu aguilhão? Hein? Aí ele diz assim: na verdade, nem todos dormiremos. Paulo está vendo, ele está vendo tudo isso, mas não pode falar. O Senhor botou um espinho, né, no corpo dele. Falou: Paulo, mas eu vou falar na verdade. E o espinho tocava ele: nem todos dormiremos. E o Senhor cumpre, mas seremos transformados. E o Senhor: para, sem vergonha. Para, tu vai. Para de ficar dando spoiler. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Mas antes é necessário que esse corpo mortal se revista de imortalidade, né? E assim nós vamos estar com o Senhor. Rapaz, o Paulo vai destrinchando. Paulo vê o arrebatamento. Paulo vê a batalha espiritual. Ele vê os governos dos demônios que estão alocados na esfera espiritual. Mas ele vê também uma armadura, um meio. Ele vê um escudo de defesa para quem quer se defender. Ele não está vendo só o inimigo, ele também está vendo como se defender do inimigo. Paulo está vendo o anticristo. 1 Tessalonicenses ele diz que antes que o anticristo apareça, é necessário que seja retirado da terra o que o detém. E ele traça um perfil do anticristo. Ele diz: esse é o homem do pecado, cuja eficácia é de Satanás. E ele começa a falar: mas tem uma coisa que segura, está segurando tudo, e ele não pode se manifestar até que o que tem seja tirado. Sabe o que ele está dizendo? Que a igreja é como o tampão da piscina. Já viu o tampão da piscina? Ela está cheia, mas quando tira o tampão, tudo se escoa. Ou seja, o que segura todo mundo aqui na terra é a igreja. Na hora que a igreja sair, tudo de mal vai descer. Paulo começa a ver galardões sendo entregados. Ele diz: na verdade, nós estaremos perante um tribunal de Cristo. Ele está vendo um tribunal. Ele está vendo pessoas sendo galardoadas. E ele está vendo qualidade de obras. Paulo está vendo coisas tremendas, irmão. Ele está dizendo: tem ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. E madeira, palha e feno, quando passa no fogo, só fica cinza do outro lado. Ele está dizendo: o tal será salvo, como que pelo fogo, mas não receberá galardão. Sabe o que ele está dizendo? Aquele tesouro que o jovem conversou com Jesus, aquele tesouro tem muito a ver com o que você é hoje e o que você faz hoje, porque você vai ser salvo, mas pode não receber nada. E aqui pega porque é igual você estar lá em Nova York, naquele lugar onde todo mundo tira foto, na Times Square. Ele diz assim: o tal será salvo como que pelo fogo. Ou seja, está salvo, mas não receberá nada. Ou seja, entrou, mas não ganhou. Pensou nisso? Então pensa agora. Você na Times Square, em Nova York. Todo mundo passando, comprando, bebendo, fazendo compra e tudo duro. O que adianta tu estar na Times Square? O mendigo na Times Square. É isso. Quando a pessoa chegar e for salva, eu estou salvo, mas vai levar o quê? Então precisamos aprender o seguinte: Deus quer enriquecer você,
depois dessa vida. Se você não enriquecer nessa, não tem problema, porque na outra tu será rico. Ah, só teve uns 4, glória e aleluia, não teve muito não. O pessoal está querendo ficar rico, é aqui mesmo, entendeu? Estou entendendo você. Paulo foi colocado para ser decapitado. No dia que ele vai ser decapitado, o cara está alegre. Acho que era tudo que ele queria. Ele falou, arranca logo a cabeça, que eu quero logo. Não vou levar nada disso, não é isso aqui que vai entrar na glória. Eu vou encontrar João Batista lá perfeito, a cabeça botaram no prato, mas está com o corpo perfeito. Aí Paulo diz o seguinte, as últimas palavras antes de ser decapitado. Olha aqui. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E aí agora diz o seguinte, e não somente a mim, ao spoiler, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ou seja, existe uma eternidade, a vida não termina aqui, e Paulo sabe, eu estou indo, combati o bom combate, mas eu vou receber uma coroa. E não é somente eu que vou receber, aqueles que acreditam no que eu acredito, vivem o que eu vivo, prego o que eu prego, pertencem a quem eu pertenço, também receberão. Jesus falou de uma vida eterna, falou de um tesouro. Paulo está falando de um tesouro. Ou seja, por que ele nunca falou o que era o tesouro? Vocês que são professores de escatologia, usam uma palavra grega chamada galardão. Galardão. O que é galardão? Galardão. Qual é a tradução de galardão? Galardão. Por que ele nunca deixou claro? Por que será que ele nunca revelou nas Escrituras o que tinha do outro lado? Por quê? Porque para chegar do outro lado, você tem que ser uma pessoa que o ame. Não esteja perto dele com interesse, com segundas intenções. Não o sirva porque você vai receber algo, mas o sirva por aquilo que ele é, por quem ele é e pela honra que ele conquistou. Então somente essa qualidade de pessoa é que vai chegar do outro lado. Porque se ele dissesse o que a gente receberia, já tinha gente morrendo. Me diz uma coisa, o que você acha que aquelas pessoas do Coliseu viram? Os leões vinham e eles faziam assim. Você acha que essa Bíblia que está na sua mão só chegou por causa da escrita de Johannes Gutenberg? Não. Essa Bíblia aqui, se você torcer, sai sangue. Tudo aqui tem sangue. Pessoas morreram para a gente ter esse livro aqui na mão. Se você vai na China hoje, que é proibido, e quem for pego com a Bíblia é decapitado juntamente com a família, eles vão para dentro da floresta e eles começam a adorar a Deus assim, sem voz, assim, para ninguém ouvir som nenhum. E às vezes, para ter um pedaço da Bíblia, eles rasgam uma folha, coloca no bolso e leva. E se for pego com aquele pedaço de Bíblia, acabou a vida. E a gente, para vir para o culto, mora do lado da igreja, ainda chega atrasado e quer sair mais cedo. E aí quer ganhar galardão. Tem que ganhar uma surra. Para pensar nisso. Jesus apontou a existência de um tesouro. E Paulo nos revela que haverá um prêmio secreto. Vamos começar aqui para começar a terminar. Vamos lá. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento, 1 Coríntios 3, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. 1 Coríntios 3, de 11 a 15. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Ou seja, quem será que é digno de receber esse prêmio?
Quem será a pessoa digna de receber esse prêmio? Por fim, aqueles que conhecem a Cristo serão os dignos. Esse é o primeiro ponto, a primeira escolha da noite. As pessoas que estão cotadas para receber esse prêmio são aqueles que conhecem a Cristo. João 17, versículo 3, nos diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheça, a ti, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E onde essa vida eterna começa? Começa em Jesus Cristo. Se você achar que a vida eterna começa quando você sair daqui, você está completamente enganado. A vida eterna começou desde o dia em que você recebeu Jesus. Ela está correndo, o tempo está correndo. Você faz parte dessa vida eterna. Deixa eu ler aqui para você, 1 João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se você está nele, você já participa da vida eterna. Só que você precisa concretizar essa vida. Nós temos muita coisa paralela que parece que a gente recebeu, mas não está na mão. Por exemplo, nós estamos salvos, mas podemos nos perder. O diabo já foi vencido, mas vive derrubando a gente. Jesus Cristo é mais do que vencedor, mas não voltou ainda. Já temos a vida eterna, mas ainda estamos aqui. Então tudo que Ele nos deu por uma concessão. E o que é que nos mantém firme? A esperança de estarmos caminhando para isso, na certeza de que também somos capazes de receber. Essa é a nossa esperança. Evangelho, gente, a graça. Estão fazendo a graça engraçada. Mas a graça, ela porta consigo um kit de responsabilidade. Não é porque nós recebemos a graça, estamos debaixo da graça, que nós não temos responsabilidade. Aí é que nós temos mesmo com Ele. Onde a vida eterna começa? Em Cristo. Desde o primeiro dia que o aceitamos. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. E agora aqui, gente, vamos começar o final. Como é que eu posso descrever a vida eterna? E o final vai ser muito legal para você. Primeiro, como a dimensão em que Deus está. Ele está na eternidade. Então a vida eterna está onde Ele está. Onde não tem mais tempo, relógio não conta mais, onde nada tem mais fim. Olha a vida eterna. Olha que coisa. Onde a morte não vai reinar mais. Não vai ter mais morte, mais dor, mais doença, mais enfermidade. Onde Satanás também não estará, porque ele estará numa outra eternidade. Onde todos vão reconhecer o mistério da Trindade, que é um mistério que não se explica com teologia. Vai dizer o quê? Que deram uma paulada em Deus, dividiu em 3. E os 3 são um. Nem Deus explicou o que é a Trindade. Para complementar, Trindade não tem na Bíblia. Tem na linha teológica. Aparece com a palavra trinitas, lá no século XIV, por aí para frente. Tertuliano, que começa a falar da trinitas. Trindade é uma doutrina revelada. É só para quem entende e tem o Espírito Santo. Então nós vamos conhecer o mistério. Você vai ver Jesus Cristo como Ele é. Lembra de uma música muito antiga que era cantada? Dizia assim: verei o seu rosto. Vou pegar o final. Verei a Jesus como Ele é. Sempre que eu lembro da história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio
que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, tão juntinho a mim. Meus olhos serenos e meigos, ó, como eu seria tão feliz assim. Agora veio. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as figuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Bem bonito para Jesus. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Aí, esse louvor é do tempo que a gente era crente, que a gente acreditava, né? Que a gente chegava na igreja e Deus revelava tudo. Lembra, não? O tempo que a gente chegava, não tinha profeta falso. Quando falava, já podia assinalar que estava certo, era Deus falando. Eu sou desse tempo que saía de casa para Nova Iguaçu, para uma igreja de 40 pessoas. Chegava lá, Deus revelava até o fígado. Como a igreja mudou. Mas você não precisa mudar porque a igreja mudou. Você precisa continuar na mesma fé. Paulo nos deixa uma pista poderosa da eternidade. Ele diz que existe uma vida além. E essa vida além, meus irmãos, é uma vida que a gente precisa provar. 1 Coríntios, capítulo 2 e 9, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Primeiro Coríntios 2 e 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se não for primeiro, é segundo, mas é um desses aí. Paulo vai falou algo tremendo. É isso mesmo. Isso. E nós vamos terminar aqui. Paulo diz algo profundo sobre a eternidade. E agora eu queria chamar você para essa realidade. Olha o que Paulo diz. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. O que é a eternidade? Talvez você tenha chorado lendo o Apocalipse de João. Quando você lê o Apocalipse de João, ele diz assim: Deus enxugará do seu rosto toda lágrima. E a famosa lista do não haverá, né? Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais perseguição, não haverá mais problema, não haverá mais nem Satanás, não haverá. Aí você fica pensando: e a Nova Jerusalém, e as ruas de ouro de cristal? Quando isso foi escrito em forma parabólica e metafórica. Não tem rua de ouro e de cristal. Conversa fiada. Se você pegar o Apocalipse capítulo 16, 17 e 18 e comparar com o Apocalipse capítulo 21, você vai ter uma descoberta tremenda.
Porque o capítulo 21 fala sobre uma mulher ataviada, certo? O capítulo 16, 17, 18 fala sobre uma mulher prostituta, com veste suja. O capítulo 21 fala que essa mulher é uma cidade. O capítulo 16, 17, 18 diz que essa mulher suja é uma cidade. Então você tem uma cidade santa contra uma cidade suja, prostituta. Agora a esposa do Cordeiro sempre foi uma mulher, nunca foi uma cidade. Então você risca isso do Apocalipse que está furado. Depois diz que ela é a esposa da besta, e a do 21, a esposa do Cordeiro. A do 16, 17, 18, ela embebeda os homens com o pecado. A do 21, ela purifica, ela salva, ela transforma. Você está vendo dois sistemas de governo. E aí, eu sei que tem várias e múltiplas interpretações, mas eu vou dizer aqui, vou fechar isso aqui, com o que João viu. E foi até cantado, né? João viu, né? Fizeram aquela música linda, né? Que João viu. E eu quero dizer para você que João não viu nada. Tá? João não viu foi nada. Deus não revelou nada para João e nada para ninguém, nem para mim, nem para você. O que Deus revelou, falou com Paulo. E Paulo falou para a gente, através de um spoiler. Aquilo que o olho não viu. Então, o que João viu e o que o olho não viu, então João não viu. Porque aquilo que o olho, aquilo que não chegou ao pensamento, então você não sabe o que está preparado. Ah, que legal. Você não sabe como é tremendo que Deus preparou do outro lado. Só que para você descobrir o que está do outro lado, você tem que trabalhar para chegar do outro lado. Não chegou o pensamento nem desceu aonde? Ao coração. Então não há como precisar o que Deus preparou. Agora, o que Deus preparou é grande. O que Deus preparou é tão tremendo, que você não pode saber. É tão tremendo, na eternidade ela vai ser tão tremenda, que você precisa amá-lo para chegar lá. Você precisa entender o seguinte: nada pode afastar você. Nada pode tirar você disso. Nada pode puxar seu freio para trás. Nada pode dissuadir, nem te persuadir, porque o que tem do outro lado te esperando é algo tremendo. É algo que vai valer a vida. E que vida vai valer? Uma vida que você nunca teve. Para completar isso, e aí a parte pior. Porque você acha que eu não tenho vida? É simples. Porque no dia que você aceitou Jesus, o que é que você deu para Ele? Hein? Fala para mim. No dia que você aceitou Jesus, o que é que você deu para Ele? Então que vida você tem? Nenhuma. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho uma aliança. Exemplo. Eu chego aqui e dou assim aqui, como é o nome do senhor? Me fala o seu nome aqui. Pastor Zé Carlos. Dei para o pastor Zé Carlos. E aí, amanhã eu ligo para ele: Pastor Zé Carlos, gostou da aliança? Semana que vem eu digo: Pastor Zé Carlos, não vi nenhuma foto sua com a aliança. Pastor Zé Carlos está usando a aliança. Eu estou preocupado com o que eu dei para ele. Eu dei realmente? Não, porque quando você dá alguma coisa, se ele jogar no lixo é problema dele. Se ele não usar é problema dele. Se ele jogar fora é problema dele. Você nunca entendeu isso. Você deu sua vida para Jesus. Só que você chega perto de Jesus com 1000 planos, 2 milhões de planos, e dizendo para Jesus que você quer isso, quer aquilo, ou quer que ele faça isso, faça aquilo. Você não tem esse direito. Você só tem direito de entender o plano que ele tem para você, porque ele te deu uma nova vida, e essa nova vida tem um plano, e esse plano é que vai te levar para essa eternidade. Pegou a ideia? Nós nos frustramos, sabe por quê? Porque quando a gente passa por aquela porta, a gente traz uma planilha para Deus. E sabe por que a gente não é mais feliz? Porque a gente deveria passar por aquela porta sem planilha nenhuma e com uma folha vazia, dizendo para ele: Pai, escreve aqui tua vontade.
Eu sei que a tua vontade é melhor do que a minha. E é por isso que a gente tem sofrido tanto. Porque a gente tem enveredado por um caminho que não nos pertence. E por isso temos nos machucado. Essa é a verdade. Se nós parássemos um pouco para ouvi-lo e tentar entender o que ele quer com a nossa vida seria diferente. Eu passei umas lutas muito grandes. Tem uns 4 anos que o Senhor massacrou geral. Por fim, minha mãe faleceu. Teve um AVC, eu perdi minha mãe. Já tinha perdido meu pai. E foi um baque. Porque aquilo ali acabou, desmoronou comigo. E chegou uns tempos de lá para cá que eu cheguei para falar com o Senhor. Porta tudo fechada, tudo fechado. Nada acontecia. Tudo que eu tentava fazer para alguém, ou em nome de Deus, não dava certo. E aí, eu fiquei conversando com Deus. Eu falei, o que está acontecendo? E um dia eu fui no monte, há uns anos atrás, eu dobrei o joelho. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu vou dobrar meu joelho e não vou falar nada mais com o Senhor. Eu só vou dobrar meu joelho. E na hora que o Senhor falar comigo, eu vou te ouvir. E aí, sabe o que aconteceu? Fiquei 2 horas de joelho. Ao final dessas 2 horas, sabe o que aconteceu? Deus não falou nada. Fui e voltei algumas vezes. E nessas vezes que eu voltei, Deus não falou nada. Levou 2 anos para 3, Deus não falou nada. Aí teve um dia que eu estava muito angustiado. E eu fui num culto e madrugada, me veio uma coisa na mente, eu dobrei o joelho. Calado, mentalizei, conversei com Deus. Quando eu cheguei lá, nesse culto, tinha um pregador de longe, e o pregador falou tudo aquilo que eu orei. Está ficando bom. Mas há uns dias para cá, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, uns 2 para 3 anos, eu tenho vivido uma experiência muito tremenda. É a experiência de Deus não dizer nada e tudo acontecer. Tudo começou a acontecer. Eu sinto Deus me levando, me trazendo, me abençoando. O dinheiro acaba agora, logo mais o dinheiro chega. A conta está aqui para pagar, eu não sei de onde vem, eu consigo pagar. As coisas começam a acontecer. Por fim, eu estou dirigindo uma igreja na ilha. E eu vou acabar com isso aqui para a gente orar. E lá na ilha, dirigindo essa igreja, sem dinheiro. E o CNPJ da igreja não estava pronto. E eu com algumas pessoas e a gente orando para Deus nos dar um lugar. E só tinha o meu CNPJ. Para completar, o meu carro eu tive que botar na justiça, porque a agência me deu um monte de cano, carro cheio de defeito. Botei no pau. E aí, você botou na justiça, Serasa, bota seu CPF, já aparece assim, ó, lá no Serasa. E aí começou, apareceu uma conta daqui, um negócio dali, um negócio dali. Então, para completar, meu CPF estava sujo. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Senhor, a igreja é sua, não é minha. Eu sou apenas o camarada que o Senhor colocou aqui. E eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho fiador, não tenho mais nada. A única coisa que eu tenho é o Senhor. E aí, falei para o cara, me dá uma ficha aí. Bota meu CPF. Vou pagar 3 meses de depósito adiantado, sem dinheiro. 7.500. Falei, fala com o proprietário que é um pastor. Eu vou pagar isso aí. E isso é para Deus. Aí ele falou, tem que pagar R$100 para uma ficha passar. Eu falei, mas com esse jeito eu vou perder meus R$100. Galho feitinho. Aí algo me impulsionou, foi e passei. Sabe o que aconteceu? 2 dias depois, o camarada me ligou e falou, vamos alugar a igreja para você. Eu falei, tá ótimo, só falta agora os 7.500. Isso foi de tarde, quando foi de noite, os 7.500 apareceu.
E agora nós vamos inaugurar. Aí, bispo, vamos inaugurar o Ministério Apostólico Rema. Aí contei isso domingo para o pessoal. Gente, foi tanto choro, um chorando, o outro chorando de lá, outro chorando de cá, misturando lágrima com meleca. Foi um negócio terrível na igreja. Sabe, era um chororô, todo mundo pulando, se abraçando. Isso é Deus. E o que é que nós precisamos fazer? A partir de hoje, rasga seus projetos e entrega a sua vida como deveria ter entregue há muito tempo. E não faz questão de nada, só dizer assim: Senhor, minha vida hoje é uma folha em branco. Começa a escrever a tua nova história. Queria que você ficasse de pé, porque aqueles que vão para a eternidade ficam de pé.